Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma abordagem especial nesse momento aqui no Notícias Agrícolas, porque a gente está percebendo sinais evidentes, claros, de mudanças políticas no Planalto brasileiro, né, em Brasília, é claro, né, envolvendo a administração, envolvendo o governo, envolvendo notícias que vêm da Câmara dos Deputados. É disso mesmo que se trata. O novo presidente da Câmara, vejam só as mudanças, né, o novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, neste final de semana, acaba de dar 3 notícias muito importantes para os produtores brasileiros, notícias essas, como eu disse, vindas da Câmara dos Deputados. Segundo o presidente da Câmara, haverá uma breve e rápida apreciação da regularização fundiária no nosso país, ou seja, esse tema será colocado em pauta, em discussão na Câmara, a regularização fundiária, como também o licenciamento ambiental, 2 assuntos de extrema importância para o agronegócio brasileiro. E também o deputado Arthur Lira, ao reafirmar que também vai colocar em votação a reforma tributária em breve, ele disse isso na OCB, na sede das Organizações das Cooperativas do Brasil. O deputado Arthur Lira reafirmou também o seu apoio ao cooperativismo, dizendo que as cooperativas, principalmente as cooperativas de crédito, serão muito beneficiadas com as reformas tributárias. E ainda mais, além de tudo isso, uma grande notícia para a questão ambiental, que nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também disse ter ficado muito favorável, ter muito impactado, bem impactado, com o pronunciamento e os compromissos do presidente Bolsonaro na questão ambiental. Colocando essas 4 notícias em observação, no parâmetro de análise, a gente precisa ouvir quem entende da ciência política aqui junto conosco no Notícias Agrícolas e também no nosso canal de YouTube, O Tempo e Dinheiro. Eu falo do cientista político Paulo Moura, que é o nosso assíduo comentarista sobre os assuntos de política do Brasil. É com ele que a gente tem essa análise nesse final de semana. Professor Paulo Moura, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, muito boa noite. Boa tarde, João. Boa tarde aos espectadores do Notícias Agrícolas e do Tempo e Dinheiro. Notícias muito boas, João. Eu tenho observado aqui nas minhas entradas diárias aí no Tempo e Dinheiro que a aliança do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, notadamente, é com os 2 presidentes das casas, com o senador Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, mas há um destaque aí pelo relacionamento com o deputado Arthur Lira e o contraste comparativo com a gestão anterior do Rodrigo Maia, em que tudo estava travado, é gritante, né? Não significa que não possa haver, eventualmente, alguma turbulência, mas eles sentam na mesa, resolvem as equações políticas ali de relacionamento entre o Centrão e o Palácio do Planalto, e a gente não vê as reformas travarem, pelo contrário, dali só vem notícia boa. O deputado Arthur Lira, é bom lembrar, é um pecuarista do Alagoas, né? E ele é uma personalidade em ascensão na política brasileira. É um deputado tido como muito competente, está no seu 3º mandato de deputado federal, e era um deputado considerado da planície, né? Como diz a imprensa, do baixo clero, e teve um upgrade na carreira dele, chegou à condição de presidente da Câmara dos Deputados, que é um dos principais cargos da República, né? O presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente do STF. São os 4 principais cargos da República. E um político, quando consegue chegar nessa posição, especialmente vindo, né, do plenário para um cargo de comando do Congresso Nacional, ele passa a aspirar voos mais altos, né? E isto é uma oportunidade. Se você for observar no detalhe a conduta do deputado Arthur Lira, é possível observar claramente que ele tem buscado interlocução com setores representativos da sociedade brasileira. Tem reunido frequentemente com grandes empresários, ouvido as demandas do setor empresarial,
as prioridades que ele tem dado à reforma administrativa e à reforma tributária têm a ver com essa interlocução dele com o meio empresarial, e aí se abre uma enorme oportunidade para o agronegócio, né? Quer dizer, o agronegócio tem lá os seus representantes, tem a chamada bancada ruralista, mas eu, se tivesse que dar uma recomendação aí aos líderes do ruralismo, eu tentaria uma interlocução direta com o presidente, né? Solicitar aos deputados da bancada ruralista que proponham às lideranças setoriais aí do agronegócio reuniões com o deputado. Assim como ele ouve a Faria Lima, né? Ele certamente teria muito interesse em ouvir o agronegócio, promover eventos de interlocução para que ele venha a registrar as demandas do setor. Ele é um produtor rural, certamente sabe do que está falando quando diz que vai mexer com a questão do licenciamento ambiental e outras demandas do setor, né? Mas esse gesto das lideranças setoriais procurarem o deputado é do interesse dele. Quer dizer, um deputado que, ao sair da Câmara dos Deputados, ele certamente tentará voos mais altos. No mínimo, governador ou senador do seu estado, eventualmente pode sonhar com algum ministério, enfim, posições no jogo do poder, e passa a ser interessante ao agronegócio manter boas relações com alguém que é um aliado do setor e que é hoje uma das posições mais influentes da República, né? Dali só está vindo boa notícia. Então, a questão da reforma administrativa e da reforma tributária, ainda mais, como ele falou, esta é a novidade da fala dele, né? Que está prevendo ali algum tipo de beneficiamento do setor de cooperativismo de crédito, né? Boa parte da produção rural brasileira é feita através do cooperativismo. Então, mexer nessa legislação, facilitar a vida do produtor rural cooperativado, seja as cooperativas estrito sensu do setor, seja o cooperativismo de crédito, é algo muito interessante. Coincide também na área do crédito com a estratégia do Banco Central, que tem incentivado a competição com os grandes bancos, né? O setor bancário brasileiro é oligopolizado. A gente tem os 2 grandes bancos públicos, mais 3 grandes bancos privados. Então, o aumento da concorrência é chave para derrubar a taxa de juros. As cooperativas de crédito operam com taxas de juros melhores que os grandes bancos, né? Então, eu tenho certeza que essa intenção do deputado Arthur Lira de mexer na legislação e facilitar a vida do cooperativismo é uma grande notícia para o agro aí, nesse fim de semana. Muito bem, esse é um resumo, e depois nós vamos, claro, né, professor, entrar em detalhes em cada dessas notícias que são fantásticas realmente. Mas o importante, para utilizar a sua especialidade, né, que é a análise política, afinal o senhor é um cientista político, houve então, é disso que se trata nessa nossa entrevista, está havendo, enfim, uma mudança muito sensível, né, marcante nas relações do legislativo com o executivo. Até então havia um fosso entre os 2 poderes, inimigos se batiam e a governança não andava. Acho que essa é a palavra-chave. A governança não andava. Aí o presidente Bolsonaro, em dado momento, como o senhor sempre já explicou aqui, se aliou ao Centrão em nome da governabilidade. Parece que deu certo, é isso, Paulo? É isso, João. As relações ali estão azeitadas, a interlocução é diária, né? Há uma afinação muito grande do ministro, do deputado com o presidente, com o ministro Paulo Guedes também, uma interlocução regular e periódica e uma afinidade ali que é estratégica para a recuperação do Brasil, da economia brasileira no pós-pandemia, né? Quer dizer, é preciso pisar no acelerador das reformas. E eu já havia comentado no Tempo e Dinheiro essa semana que o deputado está pensando seriamente em acelerar a tramitação da reforma administrativa. Tem uma polêmica lá na CCJ com os deputados da oposição querendo fazer 11 audiências públicas, cujo objetivo é só protelar, retardar. E o deputado Arthur Lira já quer passar para a trola, já quer tirar da CCJ, botar na comissão especial e rapidinho mandar para o plenário e aprovar.
E ele, com essa entrevista na qual ele fala, né, para a Organização das Cooperativas em reforma tributária, sinaliza também que, em seguida, a aprovação da reforma administrativa virá a reforma tributária. E são reformas chave para o mercado, né? O mercado, embora assim, a situação fiscal do Brasil seja crítica, fruto dos gastos que o governo está sendo obrigado a fazer, decorrência aí do fechamento da economia pelas quarentenas e pelas pandemias, o mercado precisa ver perspectiva de melhora do resultado fiscal do país. E a reforma administrativa, a reforma tributária, oferecem essa perspectiva. O mercado ele funciona muito mais com sinalização do que com resultado de curto prazo, né? Reformas estruturais que mexam com a Constituição e com o ordenamento administrativo e econômico do país, elas costumam dar resultado de médio e longo prazo, né? A reforma administrativa vai mexer com as regras de entrada dos novos funcionários públicos. Então, significa que os novos funcionários públicos que vão começar a entrar no serviço público brasileiro entram com essas novas regras e o impacto fiscal será sentido nos próximos anos. Não é um impacto imediato. Da mesma maneira, a situação fiscal do Brasil não permite uma redução abrupta da carga tributária, mas no momento em que você aponta para a redução do gasto público com a folha de pagamento dos funcionários, você cria uma perspectiva de redução da carga tributária no médio e longo prazo. E essas duas reformas têm este significado e este impacto. Ficaram engavetadas pelo ano de 2020 todo, pelo Rodrigo Maia, e agora o deputado Arthur Lira tira as reformas da gaveta e dá sinais claros de que está interessado em pisar no acelerador, passar patrola no plenário ali e aprovar rapidamente. Então, se nós tivermos estas duas reformas aprovadas antes do fim do ano, já tivemos o marco do saneamento, já tivemos o novo marco aí do mercado de câmbio, né? O governo está abrindo aí as concessões de portos, aeroportos, hidrovias e portos, e sinaliza aí também para o mercado de logístico de ferrovias. Então, é um conjunto de reformas econômicas, né? No caso da reforma tributária e reforma administrativa são reformas constitucionais, mas as outras não dependem de quórum qualificado, estão passando com quórum de reforma constitucional, né? A desregulamentação desses mercados está dando sinais. Essa semana, o governo também aprovou, através de um projeto de lei, a questão da privatização dos Correios. Vai quebrar o monopólio do Correio, abrir a concorrência no mercado postal. E nós temos aí uma quantidade enorme de grandes players interessados nesse mercado. Você vê aí a Amazon, o Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, todas essas grandes empresas que operam com e-commerce, fazendo investimentos bilionários, comprando frotas de caminhões, comprando frotas de aviões, montando centros de distribuição logística em várias regiões do país. O Mercado Livre anunciou um investimento de 5 bilhões num centro de logística aqui em São Paulo. Então, são notícias excelentes, né, para a geração de empregos, para decolar a economia brasileira com a aprovação dessas reformas assim que a pandemia arrefecer. Eu tenho dito, a impressão que eu tenho é que a economia brasileira é um Mustang com motor V8 cantando pneu com freio de mão puxado. Então, a hora que essas quarentenas e esses lockdowns forem encerrados, né, com a vacinação avançando e a pandemia reduzindo aí o seu impacto sanitário, eu tenho certeza que a economia brasileira vai decolar, os empregos vão voltar, o consumo vai voltar, e nós vamos entrar o ano de 2022 numa perspectiva econômica e política muito positiva, muito otimista. Muito bem, então a palavra-chave é sinalização, ou seja, o que o Lira está dando para o mercado na questão da economia, que é tudo, né? Como disse aquele marqueteiro americano, né? A economia, a economia, pois é. Então é a economia que resolve. No entanto, essas notícias que nós estamos comentando aqui, que são um aceno incrível
para o agronegócio também, sobre a regularização fundiária, licenciamento ambiental e o apoio ao cooperativismo, dá uma massa de apoio ao Congresso e ao governo de uma maneira que eu não vejo há muito tempo, não é? Agora, de outro lado, né, sempre nos batemos por isso, com essa mídia esquerdista, ativista que está nas grandes redações, a questão fica sendo sempre o Lula, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, que o Lula foi liberado para disputar, que ele está na frente. Agora, se houver todas essas mudanças propiciadas pelo Congresso, juntamente com o governo, afetando favoravelmente o mercado, haverá tempo hábil para Bolsonaro tirar a diferença com relação a Lula, professor? Claramente, assim, primeiro o seguinte, João, a gente tem que levar em consideração que o destaque que o Lula está ganhando na mídia, né, é um contexto que não se repetirá no ambiente eleitoral. Quer dizer, o Lula não está sendo atacado neste momento. Ele foi beneficiado pela decisão do STF, trouxe ele de volta para o cenário, embora ele não tenha sido inocentado, o discurso do PT é que ele foi inocentado, e ele está vivendo um momento em que não se repetirá na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, Lula terá adversários, e o principal adversário é o presidente Bolsonaro, e o passado do PT, a corrupção, a quebradeira do Brasil, será trazida à tona a memória do eleitor na disputa. Há um outro contexto que é a observação de resultados eleitorais em sequência. A probabilidade de uma eleição que tem um candidato concorrendo à reeleição é a vitória do candidato à reeleição. Quando um candidato à reeleição perde, isto é uma exceção à regra. E se o cenário econômico do Brasil for este que está se projetando, né, de aprovação de reformas, de impacto positivo, quer dizer, imagine o seguinte, João, na questão do saneamento, né, a legislação foi aprovada. Isto significa o quê? Que haverá obras, os municípios brasileiros, os estados brasileiros, vão conceder os serviços de saneamento à iniciativa privada e nos contratos de concessão estão regras de investimento. Ou seja, esse país é um país extremamente carente de investimento em esgoto canalizado. Imagina, isso é obra de construção civil, João. Isso é muita contratação de um segmento que não pode ser automatizado, ele demanda o trabalhador braçal. Então imagine obras de saneamento no país inteiro, abertura de valas para estender encanamento de esgoto, abastecimento de água, o impacto positivo sobre a saúde da população brasileira. Uma das causas das doenças que afetam a população de baixa renda é a carência de saneamento. Então nós vamos assistir daqui para frente um mar de obras de saneamento pelo país inteiro. O marco regulatório do gás natural, abrindo a concorrência do gás natural. O gás natural é combustível industrial. Então, com a abertura da concorrência, vai acontecer a queda do preço. Quer dizer, os contratos que a Petrobras firmou no passado, com ela tendo monopólio, os contratos atuais, que são contratos herdados dos governos petistas, né? Ou a Petrobras revê ou a concorrência vai comer o mercado da Petrobras. E isto é questão de meses agora, porque a lei recém foi aprovada. Então nós vamos ver em alta velocidade a concorrência entrando e ofertando gás natural mais barato que a Petrobras. Nos Correios eu acabei de dizer, quer dizer, o Correio vai receber concorrência, e isso significa o quê? Eficiência logística, né? Comércio eletrônico se expandindo, geração de empregos nesses centros de logística enormes, né? Caminhões transportando, aviões transportando mercadoria de um lado para o outro. Isso significa o quê? Melhoria da eficiência, com concorrência no mercado de transporte, entrega de mercadorias e correspondências, né? Além das empresas que eu citei, Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, pode esperar, vem DHL, vem o FedEx concorrer na entrega postal, né?
Então, você olha este conjunto de informações e projeta isso para um futuro acontecendo na prática daqui a um ano, por uma legislação que está sendo aprovada neste momento. Eu só posso olhar para o futuro com otimismo, João. Só posso acreditar que, num ambiente como esse, a população brasileira, a hora de olhar para o Lula, né, sendo lembrada pela propaganda da oposição ao Lula, dos adversários do Lula, que o Brasil quebrou na mão do PT, que a roubalheira aconteceu na mão do PT, e que as pessoas estão se recuperando emprego, as empresas estão se recuperando do baque dessas pandemias e lockdowns, né? E quem alertou para a quebradeira, quem tomou medidas de proteção do emprego das empresas foi o presidente Bolsonaro. Então, o presidente terá argumentos de sobra para pedir o voto, né? E o cenário eleitoral será outro, não é esse desse ano aqui que praticamente o presidente é vítima da mídia, do STF e da oposição no Congresso. Muito bem. Assim, são fatos que são uma verdadeira música para os meus ouvidos, né? Mas assim, esquecendo até de acrescentar, dar mais ênfase, também na enorme geração de emprego que virá com as privatizações das ferrovias, das rodovias e dos portos. Você imagine o que virá de emprego aí. Agora, assim, eu repito a pergunta e com uma outra colocação, ou seja, a primeira colocação, haverá tempo suficiente, hábil, para que tudo aconteça antes das eleições, antes do embate? Ponto. E a segunda pergunta, professor, o que poderia dar errado nesse cenário que você acaba de traçar? Olha, João, assim, o inimigo é um inimigo forte, né? Tempo há, primeira resposta, sim, tempo há, né? Eu já vi, vou dar a minha experiência aqui, eu trabalho com consultoria eleitoral, João, né? E eu já vi coisas acontecerem no Brasil, principalmente em eleição de prefeitura. O prefeito faz uma gestão medíocre durante meses, né? Mas guarda o dinheiro para o último ano de mandato. Então, faltando 8, 10 meses para a eleição, ele começa a maquiar a cidade, recuperar as pracinhas, pintar guia de calçada, renovar os pontos de ônibus. Eu já vi muito prefeito mal avaliado ganhar a eleição só com isso. Como é que funciona a cabeça do eleitor? Ele olha, agora que o cara começou a acertar, que a cidade está ficando bonitinha, vou tirar o cara? Não, vou reeleger, né? Então, nós temos aqui 1 ano e meio daqui até a eleição. Então, quando a campanha eleitoral começar, estas reformas todas, né? As obras em ferrovias, portos, aeroportos, as novas concessões, porque não se trata apenas de passar a concessão para a iniciativa privada. No contrato de concessão está a obrigação de investimento. É isso que vai gerar um emprego. Quer dizer, você ganha um aeroporto, você tem que aumentar a pista, você tem que renovar o terminal. Você ganha uma ferrovia, você tem que investir na ferrovia, né? Você ganha a concessão de um porto, você tem que ampliar, modernizar o porto, investir, e assim por diante. Em todas essas áreas, né, haverá investimento. Investimento é emprego. Obras e emprego, né? O que pode dar errado? Bom, nós estamos lidando com um inimigo que não se importa em quebrar a economia, né, para derrotar o presidente. Então, nunca devemos subestimar o inimigo. A eleição é uma eleição que conta com Lula, que é o candidato mais forte da oposição. O desempenho dele é mais forte do que todos os outros, né? A eleição do presidente Bolsonaro certamente seria mais tranquila se o candidato adversário não fosse o Lula. E todos os interesses corruptos do Brasil que foram desmamados com esse governo certamente vão irrigar a campanha do PT com dinheiro, né? Então, eu não subestimo o inimigo, mas, assim, estamos longe do cenário eleitoral, Lula não está sendo atacado, o presidente já está montando, eu já li isso na imprensa, o presidente já está montando sua equipe de estratégia, sua equipe de comunicação para a eleição, e, enfim, né, não é uma eleição tranquila, eu já disse isso, João, no Tempo e Dinheiro. Eleições polarizadas são eleições que funcionam, em geral, como um empate técnico.
E quem ganha, ganha por uma diferença muito pequena, né? Mas eu acho que o presidente Bolsonaro tem sim todas as condições, né, de vencer. Cabe aos setores sociais que o apoiam, né? E o agronegócio é um dos setores mais relevantes da base de apoio do presidente Bolsonaro, agir. Nós estamos vendo aí que é preciso, não basta eleger o presidente, tem que ter uma base parlamentar forte. Então, o agro, que é responsável pela eleição de uma forte bancada ruralista no Congresso, vai ter que investir para ampliar essa bancada. O presidente ter a sua vida facilitada na reeleição, né? Mas tem jogo pela frente, mas, como eu disse, estou otimista, acredito que as condições são muito boas. Eu vou insistir na mesma pergunta, mas colocando de outra forma. Seria o maior perigo a língua do presidente? Ou seja, Bolsonaro faz declarações que são fora da curva, né? E muita gente fala, eu ouço, acho que você deve ter ouvido também, que os apoiadores de Bolsonaro falam assim, puxa, mas esse cara devia calar a boca, falar menos. Para que fica criando celeuma? Por que ele fica criando confusão? Para não dizer o mínimo, né, nesta sexta-feira ele aparece numa foto tirada lá em Manaus, junto com o destacamento da Rota, onde um dos soldados trouxe o filho vestido de Rota, vestido de soldadinho de Rota, e o Bolsonaro não só agarrou a criança, enfim, para tirar a foto, botou no colo, como o menino estava com uma metralhadora de brinquedo, claro, fazendo o gesto de armamento. Quer dizer, assim, isso é tudo planejado, professor? Faz parte para, entre aspas, dividir o assunto, ou chamar a atenção, ou ele é incontido? E, por fim, isso pode prejudicá-lo na corrida? Bom, vamos lá, gente. A resposta é complexa. Primeiro é preciso observar o seguinte, tá? O marketing, ele tem... Estamos falando aqui de duas estratégias de marketing. Existe o marketing tradicional e existe o marketing digital, tá? O marketing tradicional, que é anterior ao digital, ele funciona com uma lógica que é a seguinte: você faz pesquisa, não essa pesquisa que é publicada, é uma pesquisa de estratégia, e ela é combinada, pesquisa quantitativa com pesquisa qualitativa. A qualitativa é uma pesquisa em que você reúne grupos de eleitores, esses eleitores são estimulados a debater política, você mostra vídeos, você mostra recorte de jornal, mostra os políticos, e você vê como as pessoas reagem. E aí você embala o político para agradar as pessoas. O político começa a falar aquilo que as pessoas querem ouvir, certo? Então essa é a lógica do marketing tradicional, da era que só existia campanha na televisão. O marketing digital, ele é um marketing de fricção. Costumo dizer que é fricção por quê? Porque ele funciona por atrito. Então, o presidente Bolsonaro tem uma enorme base, é o maior patrimônio eleitoral dele, ninguém tem isso, uma enorme base de apoiadores na internet. Então, quando o presidente dá essas declarações polêmicas, ou toma essas atitudes polêmicas, ele agrada esse eleitor vibra, ele sai comentando, curtindo, compartilhando, e isto cria uma onda de opinião. Então os eleitores vão mandando isso para uns para os outros, e ele vai crescendo desta forma, né? Em 2018, o presidente venceu assim. É como se fosse uma eleição em AM e uma eleição em FM. Então, o povo estava todo na internet. Ninguém olhava o horário eleitoral e os adversários todos no horário eleitoral, né? Então, o presidente falava e se comunicava. Claro que existia ali um sentimento muito grande contra a corrupção, contra o PT, né? Isso ajudou muito o presidente. Esse sentimento hoje está um pouco no passado, ele vai ter que ser lembrado, né? E o presidente Bolsonaro agora, ele não é só estilingue, agora ele é vidraça, né? Então, ele vai precisar usar as duas técnicas. Ele vai precisar usar a televisão. Eu, se fosse ele, procuraria um partido com um bom tempo de televisão e atacaria nas duas frentes, né? Aí é um problema para os estrategistas de comunicação e marketing do presidente resolverem, né? Como é que eles vão combinar o uso das mídias sociais, das redes sociais,
com o uso da televisão, do rádio, da mídia tradicional. Mas o presidente ele tem um excelente exército de apoiadores. Aonde? Nas polícias, na base das Forças Armadas, no agronegócio, nessa multidão que foi para a rua aí, no pessoal público mais conservador, nos evangélicos. Então, o presidente se comunica com estes públicos pelas redes sociais. Então, estas atitudes do presidente, estas declarações, pegam bem, né? No meu tempo de criança, eu cansei de brincar com arma e nem por isso sou violento, né? Brincar de polícia e ladrão, até fazia arminha, pegava arma de madeira, fazia quando, né? Sim, claro. Ninguém fica violento por causa disso. É a esquerda que não gosta disso, é uma briga de retórica, né? E a criança não vai virar violenta por causa disso, ou não vai ficar violenta por jogar um videogame. Isso é lero-lero da esquerda, né? Mas o desafio do presidente agora é esse. Ele tem o domínio das redes sociais, é imbatível ali no marketing digital, mas ele é presidente da República e precisa calibrar o discurso, o posicionamento, para se comunicar também com este outro público, né? Ele precisa reconquistar o centro, né? Com o bombardeio que ele está sofrendo aí da mídia, esse eleitor mais de centro, que não faz parte desse exército fiel, né? Que é os evangélicos, as polícias, a base das Forças Armadas, né? Soldados, sargentos, cabos, e o segmento conservador mobilizado aí, desse ativismo que vai às manifestações, ele precisa voltar a ampliar o seu público, né? Subir dos 30% que as pesquisas mostram que ele tem de aprovação para mais de 50% para ganhar a eleição, e aí vai ter que operar no marketing tradicional também. Aí, como operar nos dois é o desafio de quem vai fazer a comunicação e o marketing do presidente. Bom, professor Paulo Moura, a conversa está boa, né? Está excelente, por sinal. Então, a gente não vai detalhar exatamente a todas as possibilidades que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai trazer para o agronegócio, ao colocar em votação, em plenário pelo menos, a regularização fundiária, o licenciamento ambiental, a reforma tributária e a reforma administrativa. Isso tudo vai ser discutido, vai depender de aprovação, de ter mais votos, mas achamos, né? Acho que o senhor também considera isso, que com o trem, né, que está passando do Arthur Lira ali no Congresso, as coisas deverão andar. Ponto. Vamos pular, nesse instante, para fora da porteira, para a questão internacional, onde parecia que nessa semana o Brasil ia ser atacado por todas as forças mundiais. Só faltava o pessoal de Marte também invadir o Brasil por causa da Amazônia e a questão ambiental, e nós estamos terminando a semana com duas frases contundentes favoráveis ao discurso do presidente Bolsonaro. Primeiramente foi do John Kerry, e agora, na sexta-feira, o Joe Biden, ele próprio, o presidente todo-poderoso dos Estados Unidos, o Joe Biden disse que anúncios de Bolsonaro na cúpula do clima são notícias encorajadoras. Ou seja, um cala-boca na esquerda e traz uma enorme repercussão também para a política internacional brasileira. Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, João, é preciso colocar a questão na perspectiva a diplomacia é um jogo de interesses explícitos, né? E o Brasil é um player global estratégico hoje no mundo, né? Nós estamos aqui abrindo o leilão do 5G. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil tem a Amazônia, que é o maior celeiro de biodiversidade do mundo, a maior reserva de biodiversidade do mundo. E, nessa condição, o Brasil digamos assim, é a noiva da vez, né? Todo mundo gostaria de ter boas relações com o Brasil. E o Brasil mexeu na sua política diplomática depois da eleição do presidente Joe Biden, né? O Brasil tinha uma diplomacia mais ideológica, mais conservadora, de alinhamento com o presidente Trump, e mudou a sua estratégia diplomática para uma estratégia mais
pragmática do negócio. O negócio é o seguinte: eu estou na pista para negócio. Quem vai me dar o que eu quero? Né? Os Estados Unidos sabem que, se não se entenderem com o Brasil pode fazer negócio com a Europa, pode fazer negócio com a China. A China sabe que, se não fizer negócio com o Brasil faz negócio com os Estados Unidos, ou faz negócio com a Europa. Então, é uma estratégia que, na diplomacia, todo mundo sabe como é que funciona. Então, não existe ideologia aqui. Não é porque o presidente Bolsonaro é um conservador e o Joe Biden é do Partido Democrata, que é um partido da esquerda americana, que eles vão deixar de colocar o interesse nacional acima dos interesses partidários. É óbvio que o interesse nacional pesa mais, né? E o Brasil é historicamente, chama estratégia de diplomacia do Barão do Rio Branco, né? Que é histórica no Itamaraty, é que, muito embora se possa fazer negócios com outros países, o alinhamento é continental, é hemisférico. Brasil e Estados Unidos são aliados históricos, né? E é isso que nós estamos assistindo. Apesar da retórica da mídia, né, o governo americano percebendo que a mudança de estratégia que o Brasil adotou na diplomacia requer que o Brasil seja respeitado e levado em consideração, porque o Brasil tem alternativas. Se os americanos não quiserem fazer negócio com o Brasil tem com quem fazer, né? Então, é outro jogo, é um jogo diferente daquele que nós tínhamos com a diplomacia do embaixador Ernesto Araújo, mas, como eu disse, ninguém rasga dinheiro e ninguém rasga poder, né? Os Estados Unidos estão sinalizando que tem interesse, sim, no alinhamento com o Brasil e vai ter negócio aí. Isso é bom para o agronegócio, é bom para a economia brasileira, né? Significa que a porteira dos negócios está se abrindo, mesmo com a mudança de governo dos Estados Unidos, a qual o governo do presidente Bolsonaro se adaptou também, reposicionou o governo para manter as portas abertas e o diálogo com o governo americano com os canais abertos também, porque, afinal de contas, o interesse nacional aqui ele preside as decisões aqui, não é a ideologia que decide os destinos da diplomacia, é o interesse estratégico do país no conflito geopolítico internacional e o interesse econômico, né? E fazer negócios com os Estados Unidos é sempre bom, é um mercado consumidor de alto poder aquisitivo. O Brasil aí tem as portas abertas agora para manter o diálogo e os negócios com os americanos. Inclusive, até agora há pouco, a revista Oeste estava compartilhando uma manchete dizendo, como coroamento do que o senhor está dizendo, que o novo chanceler brasileiro, substituindo Ernesto Araújo, conseguiu tirar uma declaração fantástica da Organização Mundial de Saúde, apoiando, né, dizendo que agora sim as conversas estão muito alinhadas em termos de combate a coronavírus, ou seja, mais uma boa manchete vinda da organização da OMS, né, favorável ao país. Lá fora, e, portanto, isso deve ter impactos favoráveis ao nosso país, claro. Mas, aí, para encerrar, professor, nós vamos tratar agora do maior partido de oposição ao presidente Bolsonaro, que são as redações dos grandes jornais, que é o maior partido de oposição, conforme o senhor sempre costuma lembrar. E olhando sempre essa questão da CPI da Covid. Parece-me também que o governo está dando uma volta nesse pessoal, ou ele corre perigo? Olha, João, assim, o governo não conseguiu demover os senadores de tirar Renan Calheiros da relatoria, né? O governo está operando, ele tinha conseguido adiar, a CPI seria instaurada essa semana e foi adiada para o dia 27, a primeira reunião, né? É um jogo que nós vamos ter que assistir. Eu acho que, do ponto de vista concreto, a CPI vai produzir muita manchete. O que está acontecendo aqui? Já há sinais claros de melhoria no cenário da pandemia, né? Nos principais estados da federação, os índices de hospitalização estão caindo.
né, o processo de quarentena e lockdown está sendo flexibilizado, obedecendo a uma curva que repete a curva do ano passado, né? Quer dizer, a economia, a pandemia atingiu um pico e ela começa a descer. Então a imprensa precisa de manchete. E a função da pandemia será essa: os senadores da oposição vão ficar fornecendo informações para a mídia fabricar manchete negativa, né? Mas eu tenho para mim que com a doença reduzindo e a economia se recuperando, essas manchetes vão representar tiro na água, né? Não terão o efeito, o impacto que a oposição gostaria. Mas estão jogando, aí vai depender da competência dos operadores do governo ali na CPI para produzir munição em sentido contrário, né? Alimentar a imprensa e alimentar as redes sociais, principalmente para fazer contraponto com a imprensa, com as operações da Polícia Federal investigando desvios de verbas nas prefeituras e nos governos estaduais, com os dados socioeconômicos da quebradeira de empresas e desempregos provocados pelos governadores e pelos prefeitos, né? Quer dizer, aí a máquina política do governo vai ter que produzir munição. E tem estatística, João, de 2019, maio de 2019, no auge dos conflitos do presidente com o STF, com o Congresso, em que a rede bolsonarista, naquela época, empatava em volume de conteúdo com a mídia tradicional. Olha o poder da rede bolsonarista. Hoje, isto mudou. Quer dizer, a pandemia tirou as pessoas das ruas, não dá mais para fazer grandes manifestações, e o ativismo nas mídias sociais reduziu um pouco. Mas eu tenho certeza que a campanha eleitoral mobiliza o pessoal de novo. Então, olha o que é o poder da rede bolsonarista. No auge de um conflito político com toda a rede mobilizada, todos os sites, blogs conservadores, canais de YouTube, perfis de mídias sociais juntos, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, produzem o mesmo volume de conteúdo que a mídia tradicional. Empata. Isso é muito poder, João. Isso é muito poder, né? Então, hoje a mídia está em vantagem porque houve uma desmobilização das ruas e uma redução da mobilização digital. Mas, quando a eleição vier, esta mobilização volta. E aí o jogo é outro, né? Então, o governo vai ter que alimentar a rede com conteúdo para fazer o contraponto, e aí caberá aos apoiadores do governo, aos apoiadores do presidente, difundir as informações que neutralizem o que a mídia vai tentar destacar. Muito bom. Professor, enfim, destacamos, analisamos todos os principais acontecimentos políticos e econômicos que envolvem a administração do nosso país, e como é praxe aqui das nossas entrevistas especiais, eu dedico o momento final por uma mensagem do nosso entrevistado. Então, queria convidá-lo para o senhor mandar uma mensagem, enfim, dirigir uma mensagem aos nossos espectadores, principalmente aos produtores rurais que estão nos ouvindo. Qual é a sua mensagem para esse final de semana, professor? Olha, João, eu vou retomar aqui um recado que eu dei no meio da minha entrevista, quando eu falei da questão da importância do poder legislativo, né? Nós temos visto que um presidente eleito sem base parlamentar pode muito pouco. Isso vale para as câmaras de vereadores, vale para as assembleias legislativas, vale para o Congresso Nacional. Eu sei, o setor do agro tem uma das bancadas mais expressivas, mais representativas e mais ativas do Congresso Nacional, mas eu deixaria um recado aqui para o pessoal do agro investir pesado em ampliar a sua representação no Congresso Nacional em 2022. Qualificar o apoio aos deputados e senadores que são ligados ao agro, melhorar, ensinar esse povo a usar a mídia social, né? Em geral, são deputados de gerações anteriores aí, que estão aprendendo a lidar com mídia social, não são dessa geração do digital. É preciso qualificar as assessorias para usar essa linguagem, essas mídias, né? E é preciso também ampliar essas bancadas
escolhendo mais representantes, investindo em financiar as campanhas para que a vida do próximo presidente, se for o presidente Bolsonaro, seja mais tranquila no Congresso e, deixa eu bater na madeira aqui, se for o Lula, que ele tenha uma oposição que mereça, né? Mas não será o Lula, eu sou otimista, acho que será o presidente Bolsonaro e precisamos garantir que ele tenha uma grande bancada no Congresso Nacional para não passar pelo que passou na mão do Rodrigo Maia aqui ano passado. Muito bom, é necessário dizer já a nossa declaração de apoio e voto ao presidente Bolsonaro. Claro, isso fica muito latente, muito evidente aqui nas nossas participações, tanto no Notícias Agrícolas, como também no nosso canal de YouTube, O Tempo e Dinheiro, onde o Paulo Moura é nosso analista diário para a nossa felicidade. Então, professor Paulo Moura, muito obrigado pela sua participação nessa análise extensa, porém fantástica, que você nos faz aqui para não só os produtores rurais, mas para todos os usuários do Notícias Agrícolas e do Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, nos vemos na segunda-feira, no nosso horário tradicional do programa Tempo e Dinheiro, professor. É isso, João, um grande abraço a ti, ao pessoal do agro aí que nos assiste, nos vemos segunda-feira. Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, falamos com o cientista político Paulo Moura, que tem um canal também no YouTube, o canal Dextra, e também tem um site, que é o o www.dextra.jor.br, para que você seja o produtor rural mais bem informado, assista ao Notícias Agrícolas, mas também entre no canal do professor Paulo Moura para você ter mais análises políticas desse porte que ele acabou de nos fornecer aqui. Enfim, agradecemos a atenção de todos, continuamos de plantão para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.